transformo medo em confiança e navego rumo à divina herança, louvando o ser que ilumina em sua dança. Om Namah Shivaya, Shivoham Namah Shivaya, Shivoham Namah Shivaya. Bom dia a todos, estou aqui com Mestra Fátima, Mestra Aparecida cantando junto, entoando os cânticos com a gente. Com saudade da gente poder conversar um pouco mais aqui aos domingos, falando a respeito das histórias desses mestres animais que vêm, cada um à sua maneira, despertando a gente para mais consciência, para mais compaixão. A gente vai fazer essa live falando a respeito de renascimento, de recomeço, de resiliência, de força, de sabedoria, contando a história de Mestra Isis, Mestra Fênix e Mestra Santa Carolina, duas mestras éguas que foram resgatadas, uma delas grávida. E eu sou absolutamente muito grata por ter vocês nesse caminho, para que a gente possa se amparar mutuamente, se amparar na jornada do veganismo, se amparar nessa jornada da gente ser uma pessoa melhor, para a gente poder se amparar quando a gente olha para o mundo. Hoje, antes de começar a live, vi que a Lari já tá aqui, vou colocá-la. Antes de começar a live, eu recebi encaminhei para o Vitor imediatamente, nem conversei com ele ainda, uma notícia de uma mestra égua com as duas perninhas, os dois braços, 4 membros machucados. Então, óbvio, quando a gente olha para tudo isso, óbvio que a gente sente tristeza, mas a tristeza não pode paralisar a gente. E aí, então, nessas oportunidades, outra vez, a gente pode se amparar mutuamente. Porque é óbvio que tudo isso que está acontecendo com o mundo é muito triste, mas não pode levar a gente ao desespero de simplesmente morrer na tristeza. A gente precisa conseguir renascer da tristeza, renascer às vezes do senso de impotência que a gente tem. Vou colocar a Lari aqui pra gente, só um minuto, falar um pouquinho mais. E bem-vindos todos, muito contente da gente estar aqui começando nesse novo ano, retomando os trabalhos. Oi, Paty. Bom dia, querida. Bom dia, gente, tudo bem? Eu vou começar reiterando o que a Luana falou aqui nos comentários. Que saudade de ouvir você, Paty. Faz falta. Imagina. Que bom a gente estar junto, Lari, que bom. Nossa, realmente, ou seja, ontem aconteceu aquele desastre em Capitólio também, né? A gente tem visto também tanto desastre ambiental. E óbvio que a gente quer colocar uma perspectiva sempre positiva para a vida, né, Lara? A gente sempre quer olhar pelo lugar onde a gente veja coisas boas, mas a gente também não pode deixar que isso se transforme numa positividade tóxica. Ou seja, a gente só fala da coisa que parece o lado bom, e aí a gente começa a ignorar o que está acontecendo, que muitas vezes precisa da nossa atenção e da nossa transformação. Então é uma linha muito tênue que separa esse ver as coisas, ou seja, realmente como uma perspectiva positiva, e da gente entrar nessa positividade tóxica que começa a ignorar porque a gente não dá conta de ver, porque senão dá muita tristeza, senão a gente desiste. Então, enfim, tudo isso faz parte desse tema de hoje. Eu tô feliz da gente estar aqui junto. Eu também, Paty. Feliz de voltar aqui. Bom, Lara, a gente tinha falado hoje um pouquinho para a gente começar contando essa história, né? Da mestra Isis e da mestra Fênix. Outra coisa que a gente acha que é importante também a gente falar, deixar registrado aqui com o público, a gente teve uma reunião no fim do ano, justo para olhar e realmente falar assim, nossa, como que isso tudo pode ficar melhor? Como que isso tudo pode ser elaborado? E eu acredito que essa pergunta seja muito válida para cada um de nós, não só a respeito de um projeto que a gente tenha, mas a respeito da nossa vida. Às vezes tem áreas da nossa vida que porque elas não estão dando problema, a gente não olha. Mas não é porque elas não podem melhorar, entende? Ou seja, a gente sempre pode elaborar. E um dos feedbacks que a gente recebe, a gente enquanto equipe, santuário, e a Lari é parte disso também, é que as pessoas sempre pedem, né, Lari? Não, e o que aconteceu com aquele mestre, aquela mestra que foi resgatada, e o tratamento? E aí a gente começou a notar que existe essa oportunidade daqui nessas lives, a gente poder falar a respeito desses inocentes todos, que muitas vezes na correria do santuário a gente acaba dando a ênfase para o resgate que está acontecendo naquele momento.
ou então para um caso clínico que aconteceu de saúde, como por exemplo, a gente está com o mestre Cavalinho agora internado, e dá a impressão que os que ficaram para trás e a gente não teve mais notícias. Então, nessa conversa, nessa reunião, com a equipe do Ashland, que eu sou muito grata por toda essa equipe, e a Lari também representa essa equipe. A Lari, na verdade, veste vários chapéus, né, Lari? Que o pessoal tem várias funções diferentes. Mas dentro dessa equipe linda e maravilhosa, a gente falou disso também, de ter uma oportunidade para falar desses outros. E uma mestra égua que vocês sempre perguntam para nós, seja no meu perfil pessoal ou no WhatsApp de comunicação, pelos comentários, no inbox, no direct, sempre vem o quê? A história da mestra Isis, porque ela teve a bebezinha e acabou que a bebezinha nasceu ida. Então aqui a gente já retoma, já elaborando esse projeto para que a gente possa sim dar notícias de novos mestres e disso tudo, mas também falar a respeito, por exemplo, outro que perguntam sempre é o mestre Nandi. Então, numa outra oportunidade, a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas ele já foi apresentado, tudo bem, só que ele é um tratamento longo e as pessoas querem saber. Lari, vou passar a voz para você, que eu já falei demais para começar isso aqui. Não, eu até queria dizer para o pessoal e colocar de novo que o feedback é muito importante. Porque você, o Vitor, principalmente, que ficam nesse corre do santuário de resgates e tratamentos, e os mais de 100 que já vivem aí, muitas vezes a gente acaba não entendendo bem o que as pessoas querem saber. Então, esses acompanhamentos de histórias, e acho que quando a Vivian coloca nos stories também, né, e o pessoal Não sei se é a minha conexão fala, ou se é a da Lari. acho que... E agora, será que é a minha ou a sua? Voltou? Voltou. Agora voltou. Voltou, então tá. Quando a Vivian coloca também nos stories e o pessoal comenta os nomes dos mestres, e daí a gente fala, ah, é verdade, vamos falar desse daqui. Por isso que é tão importante o feedback de vocês, para a gente cada vez construir algo em conjunto que ajude a todos, e lembrando aqui que o principal é a conscientização. A gente traz aquela história para conscientizar, igual você começou a live falando dessa mestra égua, das 4 patas. Então, esse trabalho de resgate, ele é importantíssimo. Mas para ele não existir mais, que eu acredito que seja aqui o objetivo de todo mundo, é que não tenha santuários, que não tenha ONGs, que não tenha ativistas aí gritando o tempo todo, tentando falar, tentando explicar, é que a gente vai na raiz do problema. E a raiz do problema a gente consegue atingir quando a gente mostra essas histórias e a gente conscientiza mais pessoas. Por isso que é tão importante vocês todos estarem aqui. Lari, você sabe que o teu comentário a respeito do grito me lembrou muito, eu não consegui ver o filme inteiro ainda, porque aqui é tudo parcelado, né? A gente não consegue sentar e ver uma Sim. coisa toda. Algo de mais de 7 minutos, né? Não dá tempo. É tudo assim, as parcelas, a gente vai tentando muitas coisas. Mas tem um filme agora que foi para Netflix, que é Don't Look Up. Igualzinho, Paty, eu assisti 20 minutos. Quantos você conseguiu no seu tempo livre? Exatamente, assim, tá em parcelas. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é essa questão do grito, porque o filme ele tem uma história, mas ele tem uma sátira por trás, ou seja, ele tem um toque de sarcasmo dentro dos movimentos que acontecem, no sentido de que, por vezes, a gente parece, o ativista ele entra num lugar de histeria. Essa é a percepção. Então, por exemplo, o vegano é radical, o ativista é histérico, a mulher, esse é um toque muito importante também para dar para a gente desse ponto de vista feminista, porque a mulher, por que falam que a gente é histérica? Por que falam que a gente grita? Porque ao longo do tempo, a única forma que a gente conseguiu para que realmente chamasse atenção, a gente foi aumentando a voz, a gente foi enfatizando, a gente foi colocando emoção. Isso tudo precisa ser entendido, porque outra vez, senão a gente fica no raso. É igual quando a gente lê, sei lá, uma história do Chapeuzinho Vermelho. A gente olha e fala, isso aqui é para criança. Não, não é para criança. O mito nunca é para criança. A historinha pode ser infantil. Agora, se a gente estudar aquilo como um mito, ele não é mais infantil. Então, o que eu gostaria de colocar desse filme é a gente olhar para ele como um mito também, aonde ele está trazendo questões muito fortes a respeito do que está acontecendo e da gente está ignorando. Simplesmente Sim. isso. E aí, dentro disso, quem está vendo exatamente o que está acontecendo, eventualmente começa a gritar nessa ênfase do tom de falar, gente, a gente precisa olhar, não é comum a gente ter uma mestra égua com 4 membros ali daquela forma. Não é comum a gente, por causa do leite, ou seja, não é comum, vírgula, é normal, comum se tornou. Não é normal a gente
por causa do leite, fazer o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa se olhar. E aí, também, nessa conversa toda que você coloca da gente fazer em conjunto, Lara, eu acho muito importante enfatizar isso também. Eu não vejo a oportunidade da gente ter um mundo melhor se a gente não levar em conta o ponto de vista do outro. E isso também é um ponto de diálogo. Não adianta como a gente simplesmente estar aqui e estar falando, ditando regras. O mundo patriarcal, ele dita muitas regras. E quem não segue essas regras, então é excluído desse meio social. E a gente vê isso com artistas, a gente vê isso com a comunidade vulnerável, a gente vê isso com a comunidade gay, a gente vê isso com mulheres também. A gente vê isso com mestres animais, porque não está dentro da regra do quê? Ou seja, eu exploro e para eu explorar eu tenho que ter um explorado. Eu sou servida, então ou você me serve ou de alguma forma eu me curvo a você para que a gente explore junto, para que a gente... Então tudo isso precisa mudar e é uma mudança de chave nossa. Então como que é um passo dessa mudança que eu vejo é a gente se ouvir. Até pro diálogo do ativismo, porque quando a pessoa fala que ela não vai parar de comer queijo, não adianta a gente dar as costas para ela, porque é essa pessoa que precisa mudar. Exato. Quando a pessoa fala, não, eu não vou naquela casa daquela pessoa porque ela come carne, é lá que a gente precisa estar. É com essa pessoa que a gente precisa falar. É sair da nossa bolha. Não, exato, exato. Então, eu vejo tão importante tudo isso que você colocou de diferentes formas. E me lembrei do filme porque esse tópico da histeria me marcou muito no filme. Da cientista, que ela fica falando e ela dá o escândalo. E basicamente as pessoas não entendem. Ela entra em surto. E a gente... pessoas... Existe, é comum quando a gente fala de várias causas, e aqui a gente está falando do feminismo, aqui a gente está falando do veganismo, de ser silenciada porque as pessoas não querem sair da zona de conforto, ela não quer nem saber. Ela se está achando como errado ou certo, ou muitas vezes sabendo que o que ela está fazendo está ferindo algo ou alguém, ela prefere não saber. E daí ela silencia, e a gente tem que falar um pouquinho mais alto, e a gente tem que furar a bolha, e a gente tem que correr um pouquinho atrás. E eu entendo, Paty, o quanto é difícil para as pessoas e o quanto elas se amam por ser algo que vai tirar da zona de conforto. Mas qual é o tamanho dessa zona de conforto e o que ela vai trazer de bom para todas as pessoas e todos os animais e todos os seres envolvidos? É isso que a gente precisa, às vezes, pesar. Ao mesmo tempo, eu vejo que a gente, nos últimos anos, dá passos largos em direção a isso, senão a gente não teria aqui mais de 100 pessoas nessa live nesse momento, e por isso que é tão importante cada pessoa que está aqui se tornar um multiplicador. Sim. Então, é maravilhoso a gente sentar aqui e ouvir a Paty falar, mas também no nosso dia a dia a gente pode levar e deve levar isso adiante, para que cada vez mais... Porque a live não consegue atingir todas as pessoas, infelizmente. A gente consegue atingir um pequeno... O trabalho do Ahimsa, ele consegue atingir algumas pessoas, quando a gente mostra um resgate, quando a gente mostra o Nandi, só que a gente não consegue atingir todo mundo. Mas se todo mundo junto aqui levar um pouquinho essa mensagem adiante, e cada um que levar adiante, essa pessoa semeia mais alguém ali na frente, é muito mais fácil a gente conscientizar as pessoas. Exatamente, Lari, exatamente. Esse eu acredito que seja a responsabilidade primeira nossa. Não nos deprimirmos, não nos entristecermos, ou sim nos deprimirmos, sim nos entristecermos, mas passar desse ponto. Sim. É igual o medo, ou seja, um medo bacana, assim, de todo mundo sente medo. Agora, o diferencial é o que? A gente continuar até o ponto da valentia, até o ponto da coragem. O medo tá com a gente, então, do mesmo jeito, a tristeza vendo tudo isso, putz, claro que sim. Ou seja, a gente não pode normalizar também tudo isso a ponto da gente colocar embaixo do tapete uma emoção tão forte e fingir que não está acontecendo. Dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, cada um tem sua válvula de escape, vai comer mais, vai praticar mais yoga, vai sair dançando, vai... De alguma forma isso vai ter que extravasar e a gente não pode se negar a isso. Mas o ponto é, precisa continuar, precisa passar desse ponto. E daí essa questão da gente ser um multiplicador é muito importante, porque, diga-se de passagem, eu não acredito que nenhuma ONG, por maior que seja, se eu pego a SBB e todo o trabalho incrível que vocês fazem, agora vou trocar o teu chapéu. Todo o trabalho incrível que vocês fazem, ou seja, não é uma ONG que consegue fazer isso, não é uma pessoa, não é um ativista, é sempre um coletivo. E um coletivo engajado muda o mundo, porque influencia, cria massa crítica, consegue realmente provocar outras pessoas a pensarem diferente. É isso que eu imploro aqui que a gente faça. Porque, outra vez, o ano está começando, a gente tem aí um monte de novas resoluções acontecendo na vida das pessoas, um monte e que não se detém ao veganismo, o que é muito bom, porque, por exemplo, a gente pode ser vegana, mas a gente pode ter uma resolução de não ser agressivo, por exemplo.
Porque é muito comum, quando a gente entra em contato com a tristeza, que essa tristeza vire raiva. E aí a gente começa a atacar outros seres. Então a gente pode ter uma resolução de não fazer fofoca. Por quê? Porque se a gente ficar fofocando, a gente não está necessariamente construindo algo. E a gente tem que lembrar que o que a gente está lutando é o demérito, contra o demérito, mas não contra quem pratica o demérito. Senão fica pessoal, senão a gente começa a se atracar a nível pessoal de novo. Sim. E aí não produz. Então, nesse momento de novas resoluções, eu gostaria de trazer isso para nós. Ou seja, se a gente já é vegano, a gente ter essa resolução de repente falar, eu não serei agressivo. Se a gente não é vegano, a gente considerar o veganismo. E aí, nessa consideração ao veganismo, talvez a gente vai começar cortando a carne às segundas-feiras, igual a gente estava falando da SBB. Sim. Talvez a gente já não coma carne, então vai cortar o queijo, vai cortar os ovos. Eu não sei por onde, ou seja, mas a gente precisa continuar caminhando. E na nossa caminhada, inspirar outros seres. Sim. E eu gosto que você falou no plural, resoluções. A gente não precisa se colocar em uma só, vou deixar a carne, eu vou deixar o queijo, eu vou fazer isso. Isso que você comentou da SVB, é claro que tem coisas que congelam a gente, momentaneamente congelam, como foi esse caso aí da Segunda Sem Carne, que você citou a Segunda Sem Carne, para quem está por dentro, aconteceram várias coisas nas últimas semanas, em relação a Bradesco, em relação a várias empresas e boicotes e tal. E é um tiroteio que vem de todos os lados. Exato. E a gente fica assim, peraí, onde que eu vou primeiro? Só que você não pode congelar. Você congelar e parar o seu trabalho é exatamente o que a gente não deve fazer numa resolução, em qualquer momento. Não para, né? Você está atravessando um inferno, não pare, continue andando. E eu lembro muito, e eu já devo ter citado essa história algumas vezes nas nossas lives, mas assim, conviver com a Paty é um ensinamento diário. Eu tenho certeza que tem pessoas nessa live que não ouviram essa história ainda. E eu me lembro, foi meu primeiro resgate de grande porte com vocês, e a gente tinha ido resgatar uma mestra vaca caída, e levamos ela para o santuário. Eu ia falar trouxemos, porque hoje a gente era para a gente estar junta hoje. Exato. Só avisando o pessoal, a gente, por precaução com todos os envolvidos, a gente cancelou esse encontro. Depois a Paty fala mais sobre isso. E foi feito esse resgate, ela foi colocada ali numa baia, e ao lado dela tinha uma outra baia com uma outra mestra vaca que estava sendo já acolhida há alguns dias. Ela estava fazendo fisioterapia. E o bebê dela, que é o Balu Aie, ela tinha sido resgatada sem o bebê, porque é uma vaca de leite que naturalmente, né, comumente, não devia ser natural coisa nenhuma isso daqui, separada do seu filho, porque o filho estaria bebendo aquilo que seria vendido. Então ele foi separado, ela foi resgatada e ele não havia sido resgatado. E ela não melhorava. Aí, conversando, a Paty perguntou para o pecuarista, para o produtor, se ele não levaria por alguns momentos esse bebê até lá para ver se ela reagiria. E ele disse que sim. E daí foi levado o mestre Balu Aie para a mestra Demétria. Obrigada, Iris. Obrigada, Iris, por me ajudar aqui na linha de raciocínio. E ele foi levado lá e ela imediatamente, aquele encontro foi tão bonito e revigorante para as duas partes, que aconteceu que aquele produtor, quando voltou para buscar, ele não teve coragem. Ele também foi tocado por alguma coisa ali e falou, não vou separar essa mãe e esse bebê. E ali do lado, mestra Irmã Dulce, que a gente tinha resgatado, o que aconteceu? Depois desse encontro, entre 24 e 48 horas depois desse encontro, a mãe do Balu Aie fez a passagem. Ela morreu. E aquele momento, para todo mundo, a gente estava ali, acho que em 10 pessoas, para todo mundo foi assim, um balde de água fria de eu não acredito que isso está acontecendo. Ela acabou de ter o filho de volta. Como assim? Como assim, né? Divindade, seja lá o que está acontecendo aqui. Por quê, né? Por que isso está acontecendo? E todo mundo ali ficou choroso, ficou emotivo e tal. E eu me lembro que a Paty chegou nesse momento, as duas baias aqui, Irmã Dulce, Demétria, o Balu Aie, e ele nesse momento da passagem foi até bonito, porque ele estava quietinho do lado dela, no momento que ela estava indo, ele se levantou, ele saiu da baia, ele corria de um lado para o outro, pulando, como ninguém nunca tinha visto ele pular. E ele dava pulinhos, ia para lá, ia para cá,
Eu lembro que eu estava entrando na baia nesse momento e eu falei, meu impulso foi, vem aqui, tipo, tua mãe tá indo, vem aqui. E ele pulando para lá e para cá, feliz da vida. Porque muitas vezes é essa liberdade que o animal precisa para deixar de sofrer, para deixar de agonizar. Então, não cabe a gente tentar entender o que está acontecendo naquele momento, o que está acontecendo com ele ali interiormente, né? Mas ele saiu ali correndo e pulando, e a gente triste ali dentro. Daí a Paty chegou e falou assim, eu sei que é triste, eu entendo que é triste, a gente, né, vive esse luto ali momentâneo, mas ela ali do lado, que a gente resgatou, ela precisa da gente agora. Então a gente vive essa emoção, mas a gente não pode congelar, porque tem ela, e ela, no caso ali, ela representa milhões, ela representa bilhões de outros que a gente precisa, opa, chora, limpa a lágrima, levanta e vamos embora continuar isso daí. Porque o mundo não está parado, é só a gente que parou naquele momento. Então, eu sempre me lembro dessa história porque ela foi um marco para mim do tipo, ok, perdi um mestre animal aqui agora, o mestre Yellow se foi, mas vamos. A gente tem que continuar andando e vamos curando essas feridas e vai fazer a sua terapia, vai praticar o yoga, vai correr 10 quilômetros na rua, mas se energiza de novo que a gente não pode parar. Exatamente, Lara, exatamente. Eu acredito que esse começo de ano ele é muito propício para a gente lembrar isso, não parar. Agora, como que é esse continuar para cada um de nós? Cada um de nós vai colocar o tom. Porque cada um de nós nessa ponto da vida, eu tenho certeza que aqui a gente tem várias faixas etárias, mas tenho certeza que para estar escutando esse conteúdo, eu tenho certeza que já existe a consciência da onde a gente pode melhorar, da onde a gente pode se elaborar. E eu gostaria de deixar aqui a reflexão nesse momento de renascimento e recomeço, de continuar, como a Lari está trazendo aqui, muito importante, para a gente pensar que o elaborar, o aprimoramento, ele não é para nós. Porque a gente foi criado numa sociedade muito individualista e muito egoísta. Então, às vezes, a gente mede coisas que a gente quer por usufruto próprio. E para mim, inclusive, mas aí é uma perspectiva muito pessoal. Para mim, ou seja, falando de mim, Patrícia, para mim isso é como se fosse um atalho para as zonas mais baixas e deprimentes do ser humano, quando a gente almeja coisas só para nós. Porque o egoísmo, ele realmente ele constrói muros tão altos e ele coloca a gente num lugar onde a gente é solitário. Mas não a solitária, não a solidão da plenitude, o solitário do isolamento, da gente acreditar que não existem outros com a gente. Então, quando a gente fala de aprimoramento e elaboração pessoal, eu gostaria que a gente se perguntasse como a minha vida beneficia os outros. E todos os aspectos da nossa vida que a gente consegue detectar, e cada vez que a gente vai caminhando essa jornada, a gente vai encontrando mais, porque a gente vai ganhando mais maturidade, a gente consegue ter o olhar mais lúcido, a gente começa a ter mais coragem, inclusive, porque esses lugares não são bonitos de se ver. Porque a gente também foi criado para não mostrar vulnerabilidade, para ser forte. Olha a rede social, todo mundo é tão perfeito em rede social e feliz. E aí tá vivendo todo mundo à base de Rivotril, bebida, droga, ou seja, não dá. Ou seja, a gente precisa ser realista com a gente. Por isso que esse caminho de jornada pessoal, ele demanda essa coragem, essa lucidez, esse lugar realmente de resiliência até, para a gente olhar para os espaços nossos que não são bonitos e a gente conseguir mergulhar. Mas a questão que eu quero colocar aqui, ou o ponto, a ênfase, é para a gente pensar nesse aprimoramento como é que a minha vida serve os demais. Em vez da gente buscar, dentro dessa inconsciência coletiva, como a gente se aprimora para ganhar mais. Porque muitas vezes isso está na sociedade. Então, como que eu me aprimoro para ganhar mais dinheiro? Como que eu me aprimoro? Ah, mas para que você quer o dinheiro? Ah, eu quero para poder viajar, para poder esquecer do mundo. Eu quero para comprar coisas que eu não preciso. Eu quero para gerar mais lixo planetário. Eu quero para... Então, peraí. Então, talvez a gente não esteja falando de aprimoramento. Talvez a gente esteja falando de ilusão. E eu gostaria que a gente rasgasse esse véu aqui e realmente entendesse para que a gente quer se melhorar. Porque se é para usufruto próprio, a gente não está se melhorando, a gente só está iludido. Agora, se a gente começa a olhar a nossa vida como um veículo de transformação para outros seres, aí talvez a gente comece a falar de coisas diferentes. E voltando um pouco na fala da Lari, quando a gente fala a respeito, por exemplo, dos movimentos, quando você citou o Bradesco e tudo isso que está acontecendo com a Segunda Sem Carne, que é algo para a gente olhar realmente o poder que a bancada ruralista tem no Brasil. Isso é algo para a gente prestar atenção. Ou seja, olha o tamanho do banco
que ficou com medo, porque eu não tenho outra palavra para dizer, Sim. com medo, e tirou um vídeo do ar que beneficiaria quantos bilhões de mestres animais? Que traria quanta conscientização? Agora, por medo, e esse medo vem da onde? Do bolso. E aí a Lari comentou, ou seja, que era como um tiroteio, que se olhava e falava, nossa, para onde eu vou agora? Porque tá todo lado. Tem um lugar nesse ponto de aprimoramento que eu gostaria de trazer aqui, que é o ponto do movimento que a gente pertence. A gente, enquanto movimento, a gente também precisa prestar atenção para a gente não se atacar. O fato de repente, a Lari falar coisas que eu não diria, ou que eu fale coisas que a Lari não falaria, não significa que a gente não pode trabalhar junto. Não significa que a gente não pode servir no mesmo propósito. É óbvio que aqui, dentro dessa conversa, ou seja, eu calaria para escutar tudo que a Lari tem para falar, porque eu tenho reverência por tudo que a Lari fala e a forma como ela pensa, a amorosidade. E vice-versa. Ou seja, você tem uma amiga na Lari, é óbvio, ou seja, mas eu estou dizendo do ponto de vista do movimento. Eu peço para a gente também trabalhar esse aprimoramento, porque as pessoas do movimento estão trabalhando. Então, se eu não concordo, eu me retiro. Mas falar mal ou depreciar o trabalho do outro, eu gostaria que fosse uma resolução de ano novo, que a gente não fizesse isso. Porque de outra forma, a gente não está tirando... Vira uma questão pessoal e a gente não está aqui pela Patrícia ou pela Lari. A gente está aqui pelo mestre animal. E quando a gente se confunde dessa história toda e a gente começa a achar que as ideias da Patrícia ou as ideias da Lari, dentro desse contexto que eu estou colocando aqui, são melhores ou piores, a gente está esquecendo da razão que a Patrícia e a Lari estão falando. E a Patrícia e Lari, agora eu quero que vocês troquem por ONGs diferentes ou por frentes diferentes. Então, qual é o lugar, de novo, de aprimoramento? Aonde a gente, nesse novo ano, tem novas resoluções. E essas novas resoluções servem os demais e não a nós mesmos. E complementando perfeito isso que você falou, Paty, quando a gente se coloca acima de alguém, a minha opinião está certa, você automaticamente coloca o outro como inferior ou errado. E não existe esse lugar. A gente está aqui para se ajudar. Você tinha comentado isso do ego no início da tua fala. Eu me lembrei que ontem à noite eu estava... Às vezes eu entro no meu TikTok, porque eu tenho um TikTok. E às vezes eu coloco os mesmos vídeos que eu coloco aqui, eu coloco lá e eu esqueço, porque não tem notificação, nada, eu esqueço. Daí eu entro lá, aí tem um monte de hater, daí eu olho e falo, nossa, tipo, cheguei aqui depois de um mês, cheguei um pouco atrasada. Aí ontem eu cheguei um pouco atrasada no meu TikTok, foi um desses dias. E daí tinha um rapaz lá que ele tava gritando, né, em vários vídeos, e um deles era algum dos vídeos do santuário que eu tinha colocado lá, que eu coloquei no meu perfil. Ele falava, então vocês que venham cuidar de todas as vacas e de todos os bois, tal. E é exatamente você ver que a pessoa, às vezes, e aí é por pura ignorância, ela não sabe que existe uma outra opção. Que o único caminho não é esse que a pessoa, de repente, colocou ali como venham cuidar, então, porque os animais vão continuar se reproduzindo se o mundo virar vegano hoje e vai sair tendo vaca no meio da rua. E eu vejo que é até uma dúvida super comum essa. Eu não desmereço a dúvida da pessoa. E daí eu me coloquei no lugar de falar, amigo, não é bem isso. Não existe essa única solução. E você pode continuar sendo um produtor rural sem explorar os animais. E assim, exatamente o que está te incomodando no vídeo que eu coloquei de um resgate, de um mestre animal, que não era para estar incomodando. Assim como você comentou do Bradesco, quantos animais seriam salvos? E quantas vidas humanas também? Porque a gente está falando de impactos ambientais, então todo mundo deveria pelo menos pensar, porque nem todo mundo gosta de animal e nem todo mundo tem, né, tem que gostar de animal. Todo mundo deveria respeitar os animais, ponto. Mas ali, quando a gente está falando de uma propaganda que tinha o foco em sustentabilidade, a gente está falando da casa da própria pessoa, dos filhos e netos que essa pessoa vai precisar de uma terra para morar. E a natureza... E água para beber. E a natureza vai continuar existindo sem o homem. O homem não vai continuar existindo sem a natureza. Então todo mundo deveria pensar, mas eu não gosto de animal. Mas você gosta de você, dos seus filhos, dos seus netos? Onde que isso pega para você? E é aí que entra a nossa abordagem ser direcionada para as pessoas. Muitas vezes a gente vai ficar lá, dando soco em ponta de faca, numa pessoa que não está nem aí para o meio ambiente, ou que não está nem aí para a própria saúde, ou que não está nem aí para os animais. Mas a gente tem que saber direcionar isso para cada vez mais as pessoas terem consciência de que uma dieta à base de vegetais
ela vai beneficiar a todos. Não é possível que não tenha nada ali que a pessoa não vai parar e falar, eu preciso repensar isso daqui. Exatamente. Até haja vista desse ponto de vista pessoal, né, Lari, do egoísmo, de fato, ou seja, como você falou, mas você gosta de você, então, se você não ama, Sim. mas gosta de você. Porque hoje o que tem que se comido... Outro dia eu vi, eu não sei, eu acho que foi no Alberto Gonzalez, no livro dele, no início do livro dele, que ele fala rapidamente, eu posso estar enganada, mas eu acredito que foi nesse livro. Ele coloca ali no prefácio, na introdução do livro, o que aconteceria se, por exemplo, a gente tivesse um médico da antiguidade, que Hipócrates, vamos pensar que Hipócrates passou no túnel do tempo e ele entrou no mercado. E ele tem lá que, não, a sua comida vai ser o seu medicamento. E ele caiu no mercado. E ele olha todas aquelas prateleiras e ele fica... O que é isso? O que aconteceu? Então, do ponto de vista pessoal, ou seja, a gente também entender que a gente está se prejudicando, a gente falando de uma massa coletiva, pelo que a gente tem ingerido como comida, que só parece comida, mas que não é comida. Ou seja, que em termos nutricionais, do ponto de vista da saúde, além do que faz com o meio ambiente, que a Lari trouxe aqui. Então, realmente, o argumento é muito válido, o argumento é muito forte. E vale muito a pena que a gente consiga meios de passar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Dentro dessa história toda do abuso com o mestre de grande porte, especialmente a mestra vaca, a mestra búfala, o mestre touro, a gente também precisa lembrar dos outros que não são tão grandes e que ainda assim terminam no prato ou que sofrem. Quando a gente fala do que danifica em termos de vida, de planeta, o leite da mestra vaca, a gente pode pensar a mesma coisa do ovo da mestra galinha, do leite da mestra cabra, do queijo da mussarela de mestra búfala. É o mesmo lugar. Só que tem alguns outros espaços que não têm tanta visibilidade, eles não são tão óbvios, mas a gente também precisa falar deles, que é o caso dos mestres cavalos. Os mestres cavalos nas fazendas, eles são usados para quê? Para arrebanhar esse povo todo no mesmo lugar, para levar de um lado para o outro. E esses seres também trabalham dia e noite, muitas vezes sem comer direito, com os dores. E quando eles não podem mais trabalhar, eles simplesmente são descartados. E muitas vezes eles são descartados doentes, ou eles são abatidos ali mesmo dentro da própria fazenda, ou aonde as demais vítimas daquela fazenda são encaminhadas. Então, é importante também a gente dizer que não é só como a Lara expandiu a conversa, né? Ou seja, a Lara expandiu para todo esse lugar do meio ambiente, da sustentabilidade, por isso que aconteceu com o Bradesco. Importante a gente pensar também que para onde a gente olha, a gente vê vítima. Sim, os mestres cavalos estão ali, é uma tristeza. E para quem não sabe, apesar de não ser comum consumir carne de cavalo no Brasil, o Brasil exporta carne de cavalo. E a gente não vê fazendas de criação de cavalo para carne. Por quê? Porque são esses animais que depois já não servem mais para outros fins, que são aí buscados por essas pessoas e daí são abatidos e a sua carne é exportada. Então, os animais, os cavalos também são abatidos para consumo. Talvez não no Brasil, mas fora do Brasil, sim. Você sabe, é importante você lembrar disso, Lari, que aqui a gente mora em roça, né? Ou seja, você sabe, talvez nem todas as pessoas da live saibam, mas aqui é zona rural mesmo. E é comum aqui nesse interior que as pessoas... Eu lembro até de um resgate que o pecuarista falou para nós, que foi inclusive bastante ofensivo, que ele falava, se eu quisesse, eu teria feito salame desse ser, como se ele tivesse... O contexto é muito maior, eu não vou entrar nisso agora, mas... O ponto de vista é que no interior, nessas cidades muito pequenas, como aqui em Camanducaia e em outras no Brasil, muitas vezes a carne do mestre cavalo ela é vendida como colchão duro nos açougues locais. Fala, mas não tem fiscalização? Tem até a página 2. Ou seja, os lugares são muito pequenos, a sociedade é muito precária, mesmo em termos de leis, em termos do que são as práticas dessas leis. Então, só para a gente colocar isso também em perspectiva, que muitas vezes quem vai para o interior ou acaba comendo uma linguiça local, e nessa linguiça local vai ter a carne de um mestre cavalo que foi abusado a vida inteira, e quando se machucou, virou... Porque ali é o máximo, que ninguém se engane, não existe aposentadoria para nenhum mestre animal. Quando o mestre animal deixa de produzir lã, ele é abatido. Quando ele deixa de produzir leite, ele é abatido. Quando ela para de produzir ovo, abatido. Salvo raros casos em que aposenta-se a mestra vaca, porque ela era uma grande campeã de que produzia mais de 40 litros de leite por dia.
Ou seja, ela teve o direito de sobreviver depois de seus 6 anos produzindo 40 litros de leite por dia, de ter sido separada do seu filhote inúmeras vezes para produzir esses 40 litros de leite por dia. Aí sim ela ganhou um troféu, um reconhecimento, um nome, ela vai ter nome. Nesse caso, ela vai ter nome e não só um brinco com um número. E daí sim, sendo explorada, escravizada e tendo seu filho separado, aí meus parabéns, ela tem uma aposentadoria. Que é um caso em bilhões. Exatamente, exatamente. E não é que daí ela é feliz, porque ela já perdeu as amigas, ela não tem acesso ao filho dela, ela inclusive não pode conviver. Ela é um troféu vivo. Ela é simplesmente, ela ainda é objetificada. Ela não ganha, embora ela tenha um nome, como a Lari colocou, ela não sai desse catálogo ou dessa caixinha de ser o quê? Um objeto. Um prêmio. Um prêmio. Um quadro na parede com seu nome, sua data de nascimento e a quantidade de litros. Isso mesmo, isso mesmo. Então, tudo isso é muito, muito, muito difícil a gente olhar, mas sem dúvida a gente precisa prestar atenção. E a gente precisa, de alguma forma, alguém perguntou aqui, como que a gente tem um diálogo com uma pessoa dessa? Essa é a hora que a gente termina se lapidando também. Quando uma pessoa não me escuta, eu volto para casa, ou me silencio e fico pensando, putz, aonde eu poderia ter mais argumento para conseguir chegar nessa pessoa? O que eu poderia ter dito para essa pessoa? Ou seja, como que é que eu poderia ter feito? Porque óbvio que a gente pode falar, a pessoa não está escutando. Sem dúvida a pessoa não está escutando. Mas eu também fico pensando nos meus professores. Quantas vezes eu não escutei? Eu sou uma reverente da filosofia. E eu procuro, no meu tempo livre, que eu seja nas madrugadas, tentar estudar alguma filosofia. E tentar aprender. E eu lembro dos meus professores ao longo da minha vida, na minha busca pela filosofia, a filosofia que torna o ser humano melhor. E quantas vezes eu não entendi, eu não consegui alcançar, eu não tinha atenção. E esses professores, eles vinham com metáforas diferentes. Eles vinham com explicações diferentes. Eles traziam exemplos diferentes. Mas nenhum deles nunca desistiu de mim. E eu sou muito grata por isso. E a forma como a gente agradece é para frente. Então, como é quando uma pessoa não escuta algo que é importante? Não é importante para mim, não é que é importante para a Patrícia. É óbvio que se tornou importante para mim como pessoa, mas é muito maior que a Patrícia tudo isso. É muito maior que a Lara, é muito maior que o Santuário, ou me atrevo a dizer que é SVB, ou qualquer outra organização. Me corrija, por favor, Lara. É algo que é realmente, ou seja, é algo que a gente precisa olhar. Como que é que a gente alcança verdades maiores? E se a gente desiste das pessoas, eu olho para mim e falo, poxa, mas nunca ninguém desistiu de mim. Mesmo quando eu não entendia, mesmo quando eu não via, mesmo quando... O que quer que seja. Dei o exemplo da filosofia, mas podia ter sido qualquer outro, onde eu já fui uma completa ignorante e hoje eu sou uma 99% ignorante. Entende? E esses professores nunca deixaram isso. Nunca deixaram que essa minha ignorância simplesmente fosse consumada. Então, da mesma forma, eu penso neles e eu falo, como é que eu posso trazer essa verdade de uma outra maneira? Como é que eu posso falar para que esse ser escute ou que pelo menos uma sementinha fique ali plantada? E aí é a vida que rega. E às vezes a vida rega essa sementinha com doença, às vezes rega com desespero, às vezes rega com crise, às vezes rega com amor, que as pessoas que veem vídeos bonitos, por exemplo, e falam, não vou mais fazer. Às vezes rega com o mestre cachorrinho que está no pé da pessoa, e daí a pessoa diz assim, nossa, se eu trato esse bem, por que eu não vou tratar aquele bem? Não sei, Lari, aqui é uma experiência pessoal, queria saber de você. Sim, eu acho que dessa colocação da pergunta aqui nos comentários, o mais importante é você não desanimar, porque às vezes você vai ser a semente, às vezes você vai ser a água que rega, às vezes você vai ver a flor no final do caminho. Então é muito... não é numa live aqui que a pessoa vai ser convencida do 0 ao 100. Mas pode ser que ela esteja no 98 nesse momento e ela está ouvindo a Paty. Pode ser que ela nunca ouviu falar de veganismo e ela entrou aqui hoje. Tem um amigo meu que sempre usa essa metáfora que a gente nasce com um potinho de 0 pontos, ou sementes, né? E daí ao longo da vida vão acontecendo coisas. Então eu vi que minha mãe está aqui na live. A minha avó materna foi a primeira pessoa que eu conheci que não comia carne vermelha. E às vezes ela não comia branca também, então era um lado espiritual, era um trabalho, ela era espírita, ela é espírita. Então ela não queria ingerir a energia daquele animal de sofrimento. Ela foi a primeira pessoa, e eu tinha meses, anos,
4 anos e convivia, mas eu nunca tinha ouvido falar que existia uma porcentagem das pessoas que não comiam animais. Vegano, então, eu fui saber com 30 anos de idade que existiam pessoas que eram veganos e o que é o veganismo. Então, muitas vezes, a pessoa nem sabe. A maioria das pessoas talvez nem saiba que o vegano não come carmim, a cochonilha, que é o besourinho, e o mel, né? A pessoa vai se ater ao queijo, ao leite, nem ovo eles comem. Mas por quê? Ela vai saber no momento que alguém aqui plantar uma sementinha, que alguém jogar uma água e regar, e depois, talvez, de meses, daí ela cai aqui na live, ela ouve a Patrícia e plá, brota aquela flor. Então, quando você fala com a pessoa e você desanima achando que ela não entendeu ou não ouviu nada, pode ter certeza, alguma coisa ali foi plantada ou foi regada, alguma coisa. E vai, de repente, uma outra pessoa passar e falar mais uma outra coisa. Ela vai ligar a TV, como hoje acontece muito, e ela vai ver um caso de crueldade que aconteceu não sei aonde, e isso vai fazendo pequenas conexões. Então, não adianta a gente achar que, de repente, a gente vai pegar alguém hoje, pegar pelo braço, colocar sentado aqui e começar todo o discurso. Talvez sim, talvez ela caia no YouTube e assista Terráqueos hoje, e ela nunca tenha ouvido falar, e no final de Terráqueos ela fala, meu Deus do céu, então era isso. Mas isso vai ser 0,01% da população. Então, o papel de cada um aqui é cada um fazer o seu pouquinho, a sua semente, o seu regar e o seu colher isso mais para frente. Exatamente, Lari. E tentar manter... Eu vejo que quando, por exemplo, a gente aqui que tem contato direto com o mestre animal, eu noto, eles sempre são carinhosos. Eles sempre são amorosos. Não importa o que eles viveram. Eles podem ter um pouco mais de tempo para se entregar, um pouco menos de tempo. Eles têm esses ciclos como nós temos também. Mas, invariavelmente, eles terminam manifestando a natureza deles, que é amor puro. E aí eu pergunto, se a gente está em defesa deles, e se a gente está falando em nome deles, em nome da Mãe Natureza, olha quanta sabedoria a Mãe Natureza tem. Sempre me chama a atenção que quando a gente enterra um ser na Terra, um ser falando de um mestre animal, quando a gente coloca uma pessoa, quando a gente coloca até algo que já começa a entrar o quê? Em depreciação embaixo desse sol. Então, quando a gente planta um ser na Terra, ela sabe que é hora de comer esse ser. Mas quando a gente planta, quando a gente coloca ali uma semente, ela sabe que é para nutrir esse ser. E isso, para mim, sempre me chama muita atenção no aspecto de sabedoria dessa grande mãe. Uma sabedoria para saber o que deve viver e o que deve morrer nesse mundo. Quando a gente fala de mestres animais, além da sabedoria deles, a sabedoria de conseguir transcender tudo de ruim que já aconteceu para eles, eles conseguem também fazer o quê? Isso com amor. Então, quando eu coloco e eu me vejo, ou seja, eu procuro invocar em mim esse lugar para a gente conseguir falar dessa grande mãe e das mães divinas de maneira geral, porque o feminino foi silenciado e a gente precisa trazer isso sempre à tona. E além disso, de mestres animais, a gente precisa invocar sabedoria e amorosidade. Senão, o que está acontecendo? A gente está falando da gente. Então, quando a gente notar uma pessoa, de repente, muito agressiva, quando a gente se notar muito agressivo, a gente olhar e falar, putz, aonde pegou lá dentro que eu preciso atacar os outros? Porque o outro não merece esse ataque. Não, mas ele está fazendo tal coisa. Tudo bem, é a vida que faz. É a vida que dá o retorno. A gente precisa ser veículo de informação e conhecimento. A gente precisa ser veículo de regeneração. O rebote nunca é de um ser humano para outro. Ou de um ser humano para um mestre animal, ou de um mestre animal para o ser humano. É a vida. É a vida que vai operar isso com as ferramentas que ela tem e os veículos disponíveis para que esse retorno chegue. Então, ninguém precisa se preocupar com isso. O que a gente precisa realmente se ocupar e não se preocupar é em regenerar os agressores que nós somos. E essa regeneração consegue acontecer muito mais no amor do que pela dor. E a prova disso, por exemplo, é o nosso sistema penitenciário. Quem sai do sistema penitenciário sabe, quem já teve algum contato com essa parte social que fica de novo embaixo, é outra camada excluída que a gente tem. É dificílimo que essas pessoas voltem a conviver na sociedade. Tanto é que eu quero puxar aqui, inclusive, a Pano Social, que é quem a gente tem para as camisetas do santuário. A mão de obra deles é toda de recolocação do pessoal que saiu e que basicamente está outra vez sendo inserido na sociedade. E eu acho que esse é um papel que a gente precisa também, cada um de nós,
fazer? Da onde eu estou comprando roupa? Da onde, ou seja, qual é a malha? Qual é a tinta? O que é? E o ponto da gente falar a respeito de tudo isso é que se punição fosse caminho de educação, pai bravo resolvia problema, cinta resolvia problema, Sim. qualquer tipo de ataque resolveria problema e não resolve. O que resolve o problema é a educação. A educação desde a criança, a educação da criança interior nossa, a criança que está gritando que precisa em nós ser educada, não punida. Agora, como que é que sabendo disso a gente reproduz tudo que a gente não acredita? Então, quero também deixar isso aqui para reflexão. Não é punição, não é ataque. Se a gente está falando em nome da mãe natureza, a gente precisa invocar sabedoria. E se a gente está falando em nome de mestres animais, a gente precisa invocar amor. E se a gente não está conseguindo, o obstáculo está em nós, não está neles. Lara, te passo a palavra que eu falei muito para variar. A gente está falando demais hoje, o tempo correndo aqui. Eu queria só puxar um comentário que é exatamente isso. Teve alguém aqui que eu perdi o nome, que eu não estou conseguindo rolar a barra, mas que falou que foi num restaurante pedir opção vegana e o garçom falou assim, é sem farinha? Então é exatamente isso. A gente precisa informar as pessoas. Então, ok, farinha tudo bem, né? Açúcar tudo bem, nem todo vegano é saudável, né? E a B12, eu vi que alguém comentou aqui metilcobalamina. Existe um estudo que 50% dos vegetarianos têm deficiência, pode ter deficiência, e 40% dos onívoros. Exato. Então, todo mundo deveria estar suplementando e dosando e pedindo para o seu médico seu exame de B12. Eu vou até aproveitar esse gancho, Paty, porque como a gente fala nessa questão de trazer informação e facilitar o processo para as pessoas, que para mim é a peça-chave, a informação ela é elitizada, a informação ela não chega para todo mundo. Eu vou pedir para alguma das meninas dos comentários colocarem aqui o endereço do svb.org.br/livros. Ali a gente tem vários e-books todos gratuitos, tanto de nutrição quanto de impactos ambientais, dessa problemática do leite. Então tem tudo ali. O de nutrição é pelo Dr. Eric Slivit, que é um médico nutrólogo vegano. Então tudo embasado cientificamente, para quem quiser saber mais, todos gratuitos para download. Os comentários pararam de rolar para mim aqui, você vai colocar? Deixa eu ver se a Iris conseguir colocar. Tá, para mim travou os comentários aqui. Repete, por favor, Lari. svb.org.br/livros. Eu também vou tentar aqui. Isso, você colocar aí, de repente sai tá. por aqui. E daí, Paty, como a gente falou demais, a gente traz uma temática na live e a gente fala sobre tudo, menos a temática da live. Então eu vou deixar para você, no seu poder de síntese ou não, nesses 5 minutos, falar sobre as nossas mestras éguas nesse final de live. Enfim, travou aqui, mas a Mar colocou e eu consegui fixar. Então, maravilha. Se vocês puderem... São todos gratuitos esses livros, né? Todos gratuitos. Maravilha, te agradeço. Enfim, gente, a gente começou falando de recomeço, a gente falou de resoluções, a gente acabou falando dos mestres cavalos que muitas vezes estão sendo abatidos ou estão sendo explorados de igual maneira. Isso também remete a gente que o veganismo ele não se resume ao prato. O veganismo é uma consciência de não violência, que nenhum ser tenha que sofrer opressão, principalmente através da nossa inconsciência. Isso não significa que, então, pela consciência pode, de jeito nenhum. Agora, o ponto é que a gente não sabe, então a gente faz. Agora a questão é, hoje a gente já sabe, a gente vai continuar fazendo? Por que eu estou colocando isso? Principalmente pela inconsciência. Porque quando a gente fala da consciência, a lei do retorno que a gente estava falando é infinitamente maior. Imagina uma criança que no auge da ira de um ser infantil ainda, pega alguma coisa pelo chão e tenta fazer algum mal pro amiguinho que pegou o brinquedo dela. A mãe vai falar de algum jeito para ela que ela não pode fazer aquilo, que não é dessa forma. A mãe, o educador, o pai, o amigo, a madrinha, a avó vão orientar aquela criança. Agora, quando a gente fala a respeito de um adulto que já sabe que aquilo machuca, que ele transgride leis, então não é mais uma mãe amorosa ou um pai amoroso ou uma avó amorosa, um avô amoroso que falam aquela mensagem. A vida já começa a falar de uma outra forma. Então, quando a gente fala de inconsciência e consciência, o que cobram, o que a vida cobra de nós é diferente. No começo dessa live, talvez a gente não soubesse de muitas das informações que foram colocadas aqui, não como casos isolados, mas como realidade onipresente no mundo hoje. E agora a gente sabe. Então, eu gostaria, primeiro de tudo, dentro dessas resoluções, a gente se perguntar:
o que eu aprendi em 2020? E como é que eu vou praticar o que eu sei agora? E como que a prática do que eu sei agora vai me fazer melhor, não para mim, mas para o outro? Dentro dessas resoluções, a gente falou do mestre cavalo aqui, que trabalha na fazenda, só que tem outros mestres cavalos que não trabalham em fazendas, como, por exemplo, a mestra Isis. A mestra Isis, ela trabalhava puxando carreto de construção em zonas periféricas de São Paulo. Aí, então, ela foi resgatada, a pessoa que resgatou não conseguiu cuidar dela. Ela tinha uma amiga, ela tem uma amiga. Essa amiga que foi a grande, realmente, parceira dela. Eu acredito que se ela não tivesse essa amiga, ela não teria conseguido vencer. Ela ainda está nessa luta. Passo a passo, a depressão pós-parto que ela teve por ter perdido a bebê. Como que isso tem a ver com abuso? Toda essa força que ela fez, quando, por exemplo, quando pessoas fazem muitas forças, força física, ou seja, tenta empregar muito mais força física do que tem, a gente estoura alguns lugares do nosso organismo. Então, muitas vezes a gente coloca as partes para fora. Dependendo se uma mulher passou por muita gravidez, por exemplo, ela pode ter prolapso uterino. Agora, isso pode acontecer também a campo retal, não precisa acontecer só em parte do reprodutor feminino. No caso dela, além da reprodução, ela teve um peso indevido. O que acontece? Esse prolapso foi colocando para fora mais e mais o corpo dela, as partes dela para fora. Até o ponto que na hora do parto, toda essa sequela desenvolveu a surpresa naquele momento da criança dela nascida. E foi extremamente triste. E aqui eu quero trazer um outro ponto rapidamente, que a gente às vezes fala da ciência do mestre animal, e é ótimo que a gente já esteja falando disso, porque, por exemplo, aqui na roça, por exemplo, eles dizem que não, aqui tem geada onde a gente está. E é comum os caboclos falarem pra gente que não tem problema porque mestre touro e mestra vaca não sentem frio. E a gente fala, pelo amor da deusa, é óbvio que sentem frio, eles ficam arrepiados. E aqui, então, eu quero trazer dentro do tópico da ciência, que da mesma forma que a gente tem depressão pós-parto, falando das mulheres, a gente também vê isso em mestres animais. A gente tem aqui, na nossa proteção, uma mestra cabra que tem gravidez psicológica. De tanto que ela engravidou, ela tem que ser ordenhada a cada tanto. Por quê? Porque o leite começa a empedrar. E começa a empedrar por quê? Porque ela está esperando um bebê que não nasce. Porque ela sente tanta saudade dos bebês dela, porque ela quer tanto ter um filho que ela engravidou psicologicamente. E ela já está fora da linha de produção desde que ela foi resgatada, aproximadamente 1 ano. E ela continua com esse mesmo comportamento. Então, quando a gente fala de ciência, a gente precisa colocar isso no sentido mais amplo possível, inclusive na espiritualidade. Porque se a gente acredita, independente de religião, estou falando aqui de espiritualidade, se a gente acredita que a gente não começa no nascimento e não termina na morte, e quem acredita nisso, parabéns também, tá tudo certo, mas existe alguma coisa mesmo nessa existência entre esses dois pontos que anima o corpo. Alguma coisa que coloca brilho no olhar, alguma coisa que faz a gente ter uma intuição que alguém vai ligar e a pessoa ligar. Quando a gente pensa em alguém que de repente fala, nossa, estou pensando tanto nessa pessoa, e aquela pessoa liga falando que tem alguma novidade para nós. Então, existe algo que anima o corpo. Então, não vamos nem falar em antes e depois, ou seja, antes do nascimento ou depois da morte, e durante esses dois pontos. Existe algo que permeia a gente, e da mesma forma permeia mestres animais. Quando a gente está próximo de uma passagem, eu não sei quantas pessoas, a morte é sempre um lugar de grande reverência para mim também. E eu acredito que aqui no santuário, né, Lari, eu acho que você também pode se relacionar com isso de alguma forma, porque a gente acaba vendo tanta passagem aqui, e quem está com o mestre animal vai ver muita passagem, porque eles vivem menos tempo que a gente, comumente falando. O que eu também acho uma graça e uma sabedoria do divino, porque imagina se eles vivessem 300 anos. Então, eu acho que tudo isso vem como uma misericórdia para eles. Assim, para mim, eles são anjos realmente encarnados e eles conseguem cumprir a missão deles em um curto espaço de tempo, quando eles são bem cuidados, ainda assim vivendo menos com a gente. Quando eles não são bem cuidados, eles conseguem essa libertação que a Lari trouxe aqui da mãe de Mestre Obaluayê também, que com certeza festejou que a mãe agora estava curada. Então, tudo isso, gente, para lembrar, a gente precisa trazer a ciência deles, da mesma forma que a gente fala de depressão pós-parto, da mesma forma que a gente fala da espiritualidade para nós, da mesma forma que a gente fala de tantas coisas para nós que não se resumem a calor e frio. E outra vez, eu festejo que a gente já esteja conseguindo colocar na cabeça das pessoas, de maneira geral,
que existe sim essa ciência de calor e frio, mas existe além. E aí, outra vez, ter toda a paciência, como a Lari colocou aqui, para explicar que vegano tudo bem, pode comer farinha. Outro clássico também, a gente chegar para comer em algum lugar, falou, tem alguma coisa vegana? O pessoal olha pra gente e fala assim, tem esfirra de queijo. Tem, ou seja, então, ou seja, tem coisas e coisas e coisas que acontecem que outra vez não adianta a gente dar as costas e falar, não quero falar com você. Que podem ser engraçadas dentro de um contexto da gente falar assim, nossa senhora, quanto trabalho a gente tem para fazer. Sim, é um longo caminho. A gente olha e fala, nossa, isso vai dar mais trabalho que eu pensei. Mas não em alguma coisa para a gente olhar e dizer assim, vou desistir porque é muito trabalho. Não, tá na terra muito trabalho. Que bom que a gente sabe qual é o trabalho que tem que ser feito, né? Exatamente, exatamente. Então, realmente, ou seja, a gente olhar para tudo isso e entender. Ela, depois do parto dela, muitas pessoas perguntam para nós como ela tá. Ela ainda está lutando, ela ainda sente muita tristeza. Ontem mesmo eu estava com ela à noite, o Vitor também fica, todo mundo que vem aqui da equipe, do santuário, sempre tem uma atenção especial com ela, mas ela ainda está passando por esse processo. Ela perdeu uma filha. E ela viu a filha. O aborto para as mulheres, para os seres, ele sempre é muito visceral. Isso quando a pessoa ainda não vê, por exemplo, pega uma mulher no começo da gravidez que a deusa nos livre, perdeu o bebê. Já é trágico demais. Agora, quando a mulher vê a criança, o feminino vê a criança, é ainda mais dolorido. Porque aquela criança tinha uma encarnação. Ela foi encarnada em um corpo dito perfeito e ela se retirou. E a gente precisa entender que isso não é um privilégio nosso. Então a gente precisa cuidar quando isso acontece depois, mas também cuidar, como a Lari falou no começo, para que isso não aconteça. É óbvio que coisas podem acontecer dentro do que é o quadro clínico de cada ser, mas o que eu estou dizendo aqui não é porque eu sei que eu vou ficar doente e vou morrer, que eu vou correr para ficar doente e morrer. Então, eu vou ter que... Eu, Patrícia, e eu ser... Eu sugiro aqui que a gente olhe e fale, poxa, tudo bem, eu vou morrer, eu vou adoecer de alguma forma, ou seja, o meu corpo vai enfraquecer e vai entrar em decadência. Só que eu, com essa justificativa, não posso dizer, então tudo bem eu fumar, tudo bem eu viver de açúcar, tudo bem eu viver de farinha e de refinados, tudo bem eu consumir drogas, tudo bem eu viver no Rivotril, porque afinal de contas não se leva nada daqui mesmo. Isso é pequeno, isso é raso. Então, a gente precisa ter essa realmente dentro de nós, que não é porque as coisas vão acontecer que a gente vai correr para o abismo. E o que a gente tem visto na humanidade é uma corrida desenfreada para a morte e para fazer morrer outros. Então, a gente precisa olhar para nós e não fazer isso. E da mesma forma com o mestre animal. A gente não pode, não, mas todo mundo morre, então vamos matar. Pelo amor de Deus, se fosse assim, qual seria o propósito das nossas leis, inclusive para seres humanos? Não existe isso. Então, a gente precisa tomar cuidado para não ser pequeno. A gente precisa tomar cuidado para não ser insignificante. Eu gostaria que a gente desencarnasse daqui e a gente pode virar e falar disso da encarnação no fim dela, ou a gente pode falar de um fim de ano, que a gente está falando de um recomeço aqui, com novas resoluções. Alguém saiu de 2020 envergonhado? Ou seja, olhando e falando, nossa, eu podia ter feito... Nossa, que papelão que eu fiz aqui. Nossa, não era desse jeito. Eu já devia ter aprendido isso. Agora, imagina chegar no fim da vida pensando isso. E se deparar com anjos e não conseguir olhar nos olhos dos anjos. Ou não conseguir pensar nos antepassados sem olhar e falar, tudo bem, não quero falar com você agora. Ou seja, sabe, a gente precisa sair de um ano, de uma encarnação orgulhoso. E não um orgulho egóico, mas um orgulho de quem se esforçou, de quem viveu os aprendizados e está praticando esses aprendizados. Então, com a história de Mestra Isis aqui, que está lutando para continuar, eu convido aqui todos nós a continuarmos a lutar. A história de Mestra Isis completa, ou seja, com isso que a gente falou, escrita, está no site do Ashram, que vocês podem acessar. Eu vi aqui que algumas pessoas compraram selos. Eu agradeço pelos selos em nome de Mestres Animais, em nome de toda a equipe. Eu vejo que a Iris, a Feira, enfim, tem algumas pessoas da equipe aqui agradecendo. A Mar também está aqui, enfim, a Lu tá aqui. Tem muitas pessoas próximas nossas. O que eu quero dizer aqui é que toda a colaboração ajuda para que a gente possa fazer o quê? O serviço do santuário, que não se resume a gente resgatar a vítima e ter essas vítimas dentro dessas cercas. Eu
francamente digo que eu, inclusive, eu me nego a esse serviço. Porque seria um serviço egoísta, que só diria respeito ao santuário. O serviço do santuário é sim cuidar dos que estão aqui, mas atingir os que estão fora. E esse é um serviço de conscientização. Por isso que alguns dos membros que estão lá são idos. Por quê? Porque a gente precisa ter recurso para conscientizar. A gente precisa ter recurso para estar aqui e contar essas histórias. A gente precisa ter disposição para isso. E se a gente está preocupado que não tem um saco de milho para dar de comida para eles, quem vai conseguir estudar filosofia? Perguntaram para o mestre indiano, falaram, não, qual é o que as pessoas na Índia hoje estão pensando acerca da filosofia? E o mestre falou, nesse momento, a maior parte da Índia, ela se perdeu da filosofia porque ela quer encher o estômago. A gente não consegue, se a nossa subsistência está em risco, a gente não consegue. Então, eu agradeço por todo o apoio. E eu lembro que o ashram é um lugar... O ashram significa escola em sânscrito. É um lugar para a gente aprender. E não é um lugar que beneficia simplesmente os mestres animais para fora dessa cerca e para dentro dessa cerca. Mas beneficia vocês também com os parceiros que a gente tem e os descontos que são oferecidos ali, inclusive para amparar a travessia vegana de vocês. Lari, você pode falar mais do ashram, que a Lari é uma das pessoas que é membro dessa equipe, que montou isso tudo, inclusive. Você pode comentar um pouquinho mais? Eu vou digitar aqui para tirar o comentário dos livros. Espera aí, que agora uma coisa de cada vez. Mas para quem quiser conhecer mais, Paty, tenta fixar aqui para mim. Mas a gente tem no link da bio também. Então, se você entra lá, você se torna um aprendiz, você escolhe ali um mestre animal, você tem os ensinamentos, a história do resgate daquele mestre animal e você se torna um aprendiz. Então, você vai colaborar, você vai receber materiais que você vai poder saber mais sobre veganismo, tem receita, tem curso, tem palestra, tem muita coisa dentro dessa plataforma. E você vai ajudar tanto, se você já é vegano, você vai conseguir propagar isso para outras pessoas, você vai conseguir fazer receitas maravilhosas, você vai conseguir ajudar com que a gente também conscientize mais pessoas, porque esse também é um trabalho, além de resgate, de conscientização. Então, tudo que acaba vindo como financeiramente também ajuda a esse trabalho continuar de conscientização, além da manutenção desses mestres animais, do cuidado desses mestres animais. Então, esse é o endereço aqui que a Mai colocou, svr.org.br/ashram. Se você não conseguiu, enfim, clicar, printar aqui, entra no link da bio que ele está lá também. O Paty, eu queria só puxar também, que você estava falando, né, que a gente sempre acaba trazendo essas questões de morte, e que é um tabu, né? As pessoas não falam muito sobre isso. Eu queria muito puxar algo que eu ouço até com uma certa recorrência quando a gente tem esses desastres ou um grande número de animais que está, enfim, numa situação complicada. É da gente não naturalizar o matar, como você sempre diz, e pensar nos animais como indivíduos e não como coletivos. Quando acaba acontecendo um crime, como aconteceu em Brotas, ou um acidente, como aconteceu com as porcas do Rodoanel, infelizmente é muito comum, eu já ouvi isso diversas vezes, pessoas dizerem, não é mais fácil já abater logo todos de uma vez? Não é mais fácil abater essas 1000 para elas não sofrerem mais? Vai dar muito trabalho ali na frente, ou elas tombaram o caminhão, ou os beagles vão ter problemas mais para frente, e vários casos que é comum as pessoas falarem, não é mais fácil? 3 pontinhos. Talvez seja mais fácil, mas é aí que a gente perdeu a sensibilidade de olhar para aqueles animais como indivíduos, porque se a gente trocar isso por seres humanos, e façam sempre esse exercício de trocar por seres humanos, de pensar como um indivíduo que você conhece. Tem até aquele dilema do bonde, quem puder procurar pelo dilema do bonde. Então vamos escolher aqui o que... Não é uma questão de escolha. A gente não precisa escolher entre um e outro. A gente pode e a gente tem essa possibilidade hoje de escolher uma dieta à base de vegetais, de escolher produtos que não são testados em animais, de não usar couro, de não usar lã, de não usar seda. E se a gente pode, por que não? Exato. Então vamos pensar nesses animais como indivíduos, porque a gente está tão no piloto automático, 80 bilhões são criados e são abatidos e A vida aquática a gente não consegue mensurar em quantidade, a gente consegue mensurar em peso, em toneladas. Então vamos tentar pensar em indivíduos como eles são, porque eles são, como você colocou, dessa sensibilidade, dessa senciência. Todos eles sentem, não é porque a gente não vê que eles não estão sentindo.
Sim, sim. E Lari, você sabe que quando as pessoas vêm aqui no santuário, esse lugar do indivíduo fica muito claro. Porque às vezes pode pensar, não, porque os mestres bovinos ou os mestres. O mestre cachorro e o mestre gato já foram desmistificados. Sim. Mas o grande porte, o médio porte, não. E quando vem aqui, daí vê o trejeito, ou vem a segunda vez e fala, nossa, ele lembrou de mim. Vocês viram isso? Ele lembrou de mim. E de fato, eles lembram, eles sentem saudade, eles são incríveis. E aí, então, cai no tópico das vivências também. A gente, hoje, inclusive, a gente teria. Hoje não, ontem a gente teria reaberto o cronograma do santuário com uma roda de rezo. Essa roda de rezo passou para virtual. Quem quiser informação, é só a Má que está aqui. Ela pode dar informação, tem em outros lugares. A roda de rezo vai ser virtual, porque algumas vezes eu sinto que a gente precisa se conectar em aspectos sutis da nossa existência para ganhar força. Então, o objetivo disso vai ser no próximo sábado e a gente vai fazer uma roda de mantras e vão ter outras orações e outros cânticos também. E a gente vai estar falando de cura, proteção e caminhos abertos para todos esses projetos que servem outros seres. Para a gente também, para a gente ter firmeza para continuar. A gente falou muito aqui, a tristeza não pode paralisar a gente. A gente vê esse grande exemplo na Mestra Isis, que está lutando. O quanto a amiga dela é importante nesse projeto, nessa trajetória inteira. Então, enfim, a Má pode dar essa informação. E o outro aspecto que eu trouxe a respeito disso para a gente terminar, ou seja, na questão do indivíduo, que aqui se nota, muitas pessoas perguntam para nós a respeito do voluntariado. Porque daí acontece que a pessoa vem uma vez e de repente participa de uma vivência, e por mais que as vivências sejam diferentes, porque às vezes a gente abre uma vivência para falar de alguma coisa, a própria mestra Santa Carolina, quando ela veio e foi numa madrugada antes de uma vivência. E aí as pessoas chegaram aqui para ter uma vivência incrível. E a gente falou, então, a vivência vai ser incrível, mas a gente vai fazer o plantio de um corpo e a gente vai rezar esse corpo. Então, todas as vivências são diferentes, mas é comum a pessoa querer voltar e querer estar mais inserida. Então, a partir desse ano, isso também surgiu nessa reunião, dessa elaboração de como a gente pode fazer isso melhor, todo o voluntariado vai passar para o ashram. Então, à medida que a gente vence a pandemia, porque outra vez a gente suspendeu ontem isso, porque essa nova onda tá pegando todo mundo e a gente precisa ser responsável, e mesmo que a gente dê conta com a gente precisa lembrar de quem está ao lado. A pandemia é um exercício de altruísmo que a gente não está passando no teste, então vamos olhar para isso também. Enfim, tantas outras coisas que a pandemia pode ensinar. Mas vamos olhar, então, para esse quesito do voluntariado. O voluntariado, a gente vai estar falando mais detalhes à medida que a gente vence essa etapa da pandemia, mas a gente vai ter encontros aqui que vão ser fechados para o pessoal do ashram em termos de voluntariado. A gente não vai ter mais voluntariado fora do ashram. Então, isso vira uma vantagem também para quem se tornar aprendiz de mestre animal. Todo o objetivo do ashram, ele não foi velado em cima de que a gente precisa de recursos para o mestre animal. A gente precisa conscientizar, a gente precisa transformar, a gente precisa sim ter recurso para eles, como eu falei, senão a nossa própria conscientização não consegue ser feita se a gente pensa que eles estão com o estômago vazio. Mas é maior do que simplesmente o mestre animal. Então, eu queria colocar isso aqui do voluntariado, que é uma pergunta muito frequente. O voluntariado passa a ser exclusivo do ashram. Lara, eu acho que a gente conseguiu... Eu entrei atrasada, então não foi tanto que eu extrapolei. Mas eu extrapolei. Tá tudo bem. Acho que o pessoal gostou de te ouvir falar de volta. Eu tava com saudades. Você, Laris, você. Eu tô muito feliz de estar com você e estar com todos aqui. É muito gratificante. Gratidão, pai. Quer deixar alguma outra palavra final, Lari? Depois de tanto, você já falou tanta coisa importante, tanta só agradecer. Eu acho que começo de ano a gente olha para trás e a gente vê quanto a gente aprendeu, mesmo com os momentos que não foram tão felizes assim. E a gente teve muita coisa que aconteceu em 2021. E eu vejo aqui tantas carinhas conhecidas falando, sabe? Eu fico tão feliz a gente está no virtual, mas ao mesmo tempo é tão reconfortante saber que a gente está unido pelo mesmo propósito. Então, só agradecer a todo mundo que está aqui. Que maravilha. E lembrando que a gente está retomando as lives agora. Na quinta-feira a gente vai voltar a falar de receitas, vai voltar a falar desse veganismo no prato. E eu vou trazer algumas referências de livro, vou falar um pouco mais das ervas, inclusive do ponto de vista do curandeirismo. Trazer essa espiritualidade para o reino vegetal também. A Ká eventualmente vai estar com a gente, a Karina, que é do Eu Vivo para Comer, que lidera a iniciativa do Abilion. E às quartas-feiras a gente está retomando também, por causa da pandemia, a yoga, mas pelo Zoom. A Má também pode dar informação. Como vocês podem ver, a Má está sobrecarregada. Porque a Má... Qualquer coisa que eu falo, fala com a Má. Então, a Maia que está fixada aqui, gente. Chamem ela no direct. Ela já passou o WhatsApp aqui para quem quiser saber mais informação da roda de reza.
E deixa eu comentar aqui que perguntaram do Abilion. A gente já está super extrapolando, mas a Cá maravilhosa que tem essa frente do Abilion, a gente tem um destaque aqui no perfil do Santuário. Então, se você chegou como seguidor meu, clica aqui em cima na cabeça da Paty, segue o Santuário, tem o destaque Abilion ali, tem no meu também, e ali tem todas as informações, mas basicamente cada avaliação de um produto vegano ou de uma refeição vegana que você posta no Abilion, que é muito parecido com o Instagram, o Abilion te dá $1 para você doar para santuários do mundo inteiro, inclusive o Santuário Vale da Rainha. Você não tira nada do seu bolso, você faz uma avaliação lá e ajuda mestres animais do mundo todo. É isso aí. Bom, gente, só gratidão. Então, de novo, qualquer dúvida, fala com a Má, porque ela está basicamente sobrecarregada. Tem outras pessoas, mas hoje, por casualidade, a loja que a gente falou, do Plano Social, está com ela também, enfim. Eu sou muito grata por todas as pessoas que se tornam voluntárias, equipe, e eu não sinto que a equipe do Santuário é a equipe restrita que está aqui no cotidiano. Se você é ativista, ativista pelos direitos das mulheres, ativista por mestre, se você é um ativista contra a opressão, eu sinto que a gente está no mesmo coletivo. E eu só gostaria que você se sentisse abraçado, abraçada, abraçade, para que a gente possa continuar firme e forte a despeito das dificuldades, criando um mundo melhor, através dessa transformação pessoal, através da inspiração e do exemplo que cada um dá. Eu tenho certeza que existe muita força em você que está ouvindo, mesmo se você está triste, se você está deprimido, se você está passando por algum desafio que ninguém sabe. Força para superar tudo isso. Você vai sair mais sábio disso tudo. Você vai ter mais experiência para vencer e para inspirar outros à tua volta e para salvar vidas, não importa qual tipo de encarnação esses espíritos estejam momentaneamente na Terra. E a gente conta com vocês para poder seguir. Muito grato pela amizade, Lari, pela amizade que a gente desenvolve com todos desse grupo. Termino com o mantra aqui. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gratidão a todos. Beijos. Beijo, beijo, gente. Bom domingo.